Às 10 da noite, a mensagem no grupo da família avisou que eles tinham esquecido da minha existência. A mesa de jantar estava perfeitamente posta para 6 pessoas. A carne assada esfriava na travessa de porcelana, e o silêncio pesado da casa era a única resposta que eu tinha. Meu nome é Carmen, tenho 75 anos, e passei as últimas 4 décadas cuidando de todo mundo para não atrapalhar. Eles acham que a velhice me deixou complacente e submissa, mas esquecem que fui eu quem comprou o chão que eles pisam. O dia começou muito antes de o sol ameaçar nascer. Levantei às 5 da manhã, sentindo aquela queimação fina nos joelhos que o tempo faz o favor de não me deixar esquecer. A casa estava mergulhada no breu, mas eu ando por esses corredores de olhos fechados desde que João se foi, há quase 10 anos. Fui direto para a cozinha, liguei o interruptor e encarei a pia limpa. Hoje era o meu aniversário. 75 anos não é uma marca qualquer. É 3/4 de um século. Eu queria comemorar. Não pedi festa, não pedi restaurante chique. Pedi apenas que meus 5 filhos viessem jantar em casa. A resposta no nosso grupo do aplicativo tinha sido um coral de confirmações animadas na segunda-feira. Renato mandou um áudio rápido entre uma reunião e outra. Marina encheu a tela com aqueles desenhos coloridos que piscam. Felipe, Gustavo e Silvia disseram que não perderiam por nada. Então, eu acreditei. Como uma tola, eu acreditei. Peguei minha bolsa e o carrinho de feira de lona reforçada. O mercado municipal abre cedo, e as melhores peças de carne desaparecem antes das 7. Caminhei as 4 quadras sentindo o orvalho gelado da manhã. O açougueiro, seu Matias, já me conhece de outros carnavais. Separei uma peça de maminha com a capa de gordura perfeita, exatamente do jeito que Renato e Felipe gostam. Eles sempre disputam o pedaço mais tostado. Comprei batatas baroa para a maionese que Silvia exige em qualquer data comemorativa. Escolhi os tomates mais firmes, o coentro fresco, o azeite bom que eu guardo para ocasiões raras. O carrinho voltou pesado, arrastando nas calçadas irregulares, mas eu não sentia o peso. O peso, naquela manhã, era leveza. Era expectativa. Voltei para casa e comecei o ritual. O cheiro de alho dourando no azeite logo tomou conta dos cômodos vazios. Descasquei batatas até a ponta dos dedos ficar enrugada. Temperei a carne com o vinho seco que o João adorava usar. Lembrei dele cortando a cebola e chorando, rindo da própria falta de jeito. A ausência de João é uma companhia constante, mas hoje eu queria encher a casa com as vozes altas dos nossos filhos. Queria escutar o chinelo do Gustavo arrastando pelo assoalho, a risada aguda da Marina ecoando do quintal. Passei a tarde inteira de pé. Minhas costas reclamavam, uma pontada seca na base da lombar, mas eu ignorava. Fiz um bolo de nozes com doce de leite. Bati a massa na mão, porque a batedeira nova que eles me deram no Natal passado faz um barulho que me irrita e nunca deixa a textura certa. Untar a forma, sentir o cheiro do açúcar caramelizando no forno. Tudo isso era a minha linguagem de amor. Eu não sou de dar abraços demorados ou dizer frases feitas. Minha maneira de dizer que os amo sempre foi essa: a barriga cheia, a comida quente, o prato preferido no centro da mesa. Às 6 da tarde, eu fui tomar meu banho. Vesti a blusa de seda azul marinho que guardo na capa de plástico dentro do armário. Coloquei os brincos de pérola discretos. Arrumei os cabelos brancos com laquê para que nenhum fio ficasse fora do lugar. Eu queria estar apresentável. Queria que eles vissem uma mãe inteira, firme, não uma velha cansada. Voltei para a sala de jantar e comecei a montar o cenário. Tirei do fundo do buffet de jacarandá o aparelho de jantar de porcelana branca com filetes dourados. É pesado, antigo, intocável no dia a dia. Lavei cada prato na pia para tirar o pó fino que o tempo insiste em depositar. Lustrei as taças de cristal que ganhamos no casamento. Dobrei os guardanapos de tecido grosso. 6 lugares. O meu na ponta, perto da porta da cozinha para facilitar o vai-vem, e os 5 deles distribuídos ao redor. A mesa parecia saída de uma vitrine. Acendi a luz da varanda. Deixei o portão destrancado para que não precisassem tocar a campainha. 19 horas. O relógio de parede na sala, aquele com o pêndulo de latão que João adorava consertar,
Bateu às 7 badaladas. O jantar estava marcado para as 19h30. O forno estava no mínimo, apenas mantendo a carne aquecida. A maionese gelava na geladeira coberta com filme plástico. O arroz soltinho aguardava na panela de ferro. Sentei na poltrona perto da janela que dá para a rua. A rua estava calma. O poste de luz iluminava a calçada de pedras portuguesas. Um cachorro latia longe. Carros passavam esporadicamente, e a cada farol que varria a parede da minha sala, meu coração dava um salto miúdo. Eu ajeitava a postura, alisava o tecido da blusa sobre os joelhos, esperando ouvir o barulho do motor parando na frente do portão. O farol passava e ia embora. O carro seguia reto. 19h45. Ninguém. Levantei e fui até a cozinha. Abri o forno, peguei a concha e joguei o caldo do fundo da assadeira por cima da carne para que ela não ressecasse. O cheiro invadiu a cozinha de novo, intenso, suculento. Fui até o espelho do corredor e conferi meu cabelo. Talvez estivessem presos no trânsito. O trânsito na avenida principal costuma ser um inferno nesse horário. Renato trabalha longe, do outro lado da ponte. Marina sempre se atrasa porque precisa pegar as crianças na escola e deixar com a babá. Eles têm vidas cheias, vidas importantes. Eu entendo. Eu sempre entendi. 20 horas, 8 da noite. O relógio tocou de novo, indiferente à minha ansiedade. O silêncio dentro da casa começou a ganhar peso. Fui até a mesa de centro, peguei meu celular com a capinha desgastada. Desbloqueei a tela. Nenhuma notificação. O grupo da família estava mudo desde a manhã, quando mandaram aqueles vídeos de bom dia que encaminham para todo mundo. Apertei o ícone verde do telefone e disquei para o Felipe. Chamou, chamou, chamou. Caiu na caixa postal. A voz metálica da operadora me mandou deixar recado. Desliguei. Tentei ligar para a Sílvia. Deu ocupado direto, como se ela tivesse rejeitado a chamada. A desculpa mental que eu vinha construindo começou a trincar. O trânsito não justifica o silêncio. Um imprevisto no trabalho não bloqueia o celular. Voltei para a cozinha. Desliguei o fogo baixo sob o feijão tropeiro. O barulho do botão do fogão estalando soou alto demais. A comida já estava pronta há 1 hora. O calor que antes confortava agora parecia abafado. Abri a porta dos fundos para deixar o vento frio entrar. Fiquei ali parada, olhando para as minhas samambaias penduradas no alpendre. O viveiro de plantas que montei no quintal depois que fiquei viúva estava escuro, as sombras das costelas de Adão projetadas no chão de cimento. Esse viveiro pagou as faculdades deles. As mudas que eu vendia, as coroas de flores que eu montava com os dedos cortados de espinhos. Tudo saiu dessa terra úmida. E agora, as folhas balançavam ao vento, sozinhas como eu. 21 horas. 9 da noite. As luzes da rua pareciam mais fracas. A carne dentro do forno já estava passando do ponto. Eu não fui mais regar com o caldo. Deixei ressecar. Meus pés dentro dos sapatos fechados começaram a doer. Tirei os sapatos ali mesmo, no meio da sala. Fiquei descalça sobre o tapete persa desbotado. Passei pelos lugares postos na mesa. Toquei a borda do prato onde o Renato deveria sentar. A taça de cristal da Marina. O guardanapo de linho do Gustavo. Eu conheço o cheiro de cada um deles. Conheço o tom de voz quando estão mentindo. Conheço a pressa com que mastigam quando querem ir embora rápido das minhas reuniões de domingo. Mas o vazio absoluto eu ainda não conhecia. Sentei na minha cadeira, na cabeceira da mesa. O relógio continuava marcando os segundos. O tic-tac preenchia a ausência de conversas. Eu não chorei. Meus olhos estavam secos, arregalados, fixos no arranjo de flores do campo que eu mesma colhi e coloquei no centro da mesa. A velhice tem me ensinado a economizar lágrimas para o que realmente tem conserto. O que não tem, a gente absorve. A gente engole a seco. 22 horas, 10 da noite em ponto. A tela do celular acendeu na mesa de centro, vibrando de forma abafada contra a madeira. Levantei devagar. Minhas juntas estalaram. Caminhei até o aparelho e peguei. A claridade da tela doeu nos meus olhos. Era uma mensagem no grupo da família. O remetente era o Renato. Perdão, mãe, a gente esqueceu completamente. Dia maluco hoje. Semana que vem a gente marca alguma coisa, tá? Feliz aniversário, beijos.
Eles simplesmente esqueceram. Os 5. Esqueceram que a mulher que os pariu e sustentou estava completando 75 anos e os esperava com a mesa posta. Esqueceram juntos, numa sincronia cruel de indiferença. O semana que vem a gente marca foi a facada final. Como se eu fosse um compromisso de dentista que a gente remarca quando dá preguiça de ir. Como se o meu tempo fosse infinito. Coloquei o celular de volta na mesa. Não respondi. Não mandei áudio cobrando, não fiz drama. O drama é para quem ainda tem esperança de ser consolado. A raiva que subiu pela minha garganta era gelada. Era uma lucidez afiada, cortante. Voltei para a sala de jantar. Fiquei de pé diante da mesa perfeita. A carne já estava completamente fria, a gordura branca coagulada na borda da travessa. Recolhi os guardanapos de linho e joguei todos no cesto de roupa suja. Peguei os pratos limpos, um por um, e empilhei de volta no buffet de jacarandá. As taças de cristal voltaram para a prateleira de cima, no fundo, onde a poeira as alcançaria de novo. Fui para a cozinha. Abri o armário das vasilhas de plástico. Peguei as maiores. Despejei a carne assada inteira dentro de uma. O arroz foi para outra. A maionese intocada, as batatas, a farofa, o feijão tropeiro. Fui guardando tudo, fechando as tampas com força até ouvir o clique do plástico selando. O barulho era rítmico. Pote fechado, pote empilhado. O bolo de nozes com doce de leite eu deixei na forma. Nem cortei a primeira fatia. Cobri com um pano de prato grosso. Lavei as panelas. Esfreguei o fundo da assadeira com palha de aço até o metal brilhar sob a luz fluorescente. A água e o sabão levavam o cheiro de alho e vinho ralo abaixo. Minhas mãos, cheias de manchas senis e calos da terra, esfregavam com uma força metódica. Deixei a cozinha impecável, limpei o fogão, sequei a pia. Quando apaguei a luz, não havia o menor sinal de que um banquete tinha sido preparado ali. Não havia sinal de festa, não havia sinal de mim. A noite passou sem que eu fechasse os olhos de verdade. Fiquei deitada na minha cama, ouvindo o vento bater nas janelas do quarto. A casa parecia imensa. Parecia um cofre vazio. Assim que o dia clareou, levantei. Troquei de roupa, vesti uma calça de alfaiataria cinza e uma blusa branca de botão. Calcei sapatos confortáveis, mas apresentáveis. Fui até o escritório do João, um quartinho nos fundos que eles nunca entram porque acham que só tem velharia. Abri a gaveta debaixo da escrivaninha de mogno. Tirei de lá uma pasta suspensa amarelada. Dentro dela estavam as escrituras. A escritura desta casa imensa, num bairro nobre, a escritura do terreno comercial onde o viveiro opera e os extratos das contas bancárias que construí vendendo cada muda de planta, cada buquê de noiva durante 40 anos. Eles acham que somos apenas a viúva aposentada e a casinha velha da mãe. Eles não fazem ideia do valor de mercado dessa terra. Fui até o telefone fixo na sala. Peguei o aparelho, ouvi o tom de linha contínuo. Puxei da memória o número do cartório principal do centro da cidade. Cartório do primeiro ofício, bom dia. Bom dia. Minha voz saiu firme, sem raspar. Eu gostaria de agendar um horário com o tabelião titular para hoje. Assunto particular de transferência de bens. Desliguei o telefone. Coloquei a pasta debaixo do braço, peguei minha bolsa e caminhei até a porta da frente. Eu não ia brigar. Eu não ia chorar no grupo da família. Eu ia garantir que o esquecimento deles custasse muito, muito caro. Destranquei a porta e saí para a rua, sentindo o sol da manhã bater no meu rosto. A fechadura estalou atrás de mim, trancando a casa, a comida fria e a mãe complacente que eu deixei de ser. O trajeto até o centro da cidade levou menos de meia hora, mas o peso da pasta sob o meu braço parecia ancorar cada passo meu no chão de asfalto irregular. A calçada de pedras portuguesas exigia atenção redobrada, mas eu caminhava com uma pressa que minhas pernas não conheciam há anos. O sol da manhã batia no meu rosto, aquecendo a pele fina, enquanto o barulho do trânsito na avenida principal começava a engolir o silêncio do meu bairro. Segurei a pasta de couro sintético com mais força contra as costelas. Ali dentro, prensados entre plásticos transparentes, estavam 40 anos de suor, terra debaixo das unhas e um luto silencioso que eu transformei em patrimônio. Peguei um táxi na esquina.
O motorista tentou puxar assunto sobre o clima seco, mas eu respondi apenas com acenos curtos. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava na mesa perfeita que eu havia desmontado horas antes. Cheguei ao prédio comercial no centro da cidade antes das 9. O elevador rangeu até o 5º andar. O cartório do primeiro ofício cheirava a cera de chão e café forte. A recepcionista, uma moça de óculos grossos, me atendeu com aquela polidez mecânica reservada aos idosos. Pediu que eu aguardasse. Eu não sentei. Fiquei de pé diante do balcão de fórmica, observando o vai-vem de estagiários com pilhas de processos. A impaciência deles era visível, mas a minha urgência era invisível. Dona Carmen? A voz grave veio do corredor. Dr. Vicente, o tabelião titular, caminhava na minha direção. Os cabelos dele agora estavam tão brancos quanto os meus, mas a postura continuava a mesma de 30 anos atrás, quando ele e João jogavam baralho nas noites de sexta-feira. Que surpresa! A senhora sumiu. Entre, por favor. A sala dele era forrada de estantes de mogno. Sentei na cadeira de couro de espaldar alto. O assento cedeu sob o meu peso, macio demais. Coloquei a pasta sobre a mesa de vidro. Não perdi tempo com amenidades. A velhice me ensinou que o tempo é a única moeda que não aceita troco. Preciso colocar tudo à venda, Vicente. Minha voz saiu nivelada, sem tremor. O terreno do viveiro de plantas e a casa onde eu moro. Tudo. Ele parou com a xícara de café a meio caminho da boca. Os olhos dele, miúdos por trás das lentes, piscaram devagar. A casa, Carmen? Mas e os meninos? O Renato sempre me disse que vocês iam manter o imóvel na família, que a casa era a âncora de vocês. Os meninos têm a vida deles, cortei, abrindo a pasta. Tirei a escritura original, com as bordas já amarelas, e empurrei pelo vidro até ele. E eu tenho a minha. A casa é grande demais para uma velha varrer sozinha, e o viveiro já cumpriu o papel dele. Pagou as faculdades, pagou os casamentos. Agora é terra que vale dinheiro. Quero liquidar. Vicente encostou as costas na cadeira. Ele conhecia o mercado imobiliário melhor do que ninguém. Sabia que a construtora que erguia prédios de luxo na avenida de baixo vinha assediando os moradores do meu quarteirão há 5 anos. João sempre recusou. Eu também recusava, achando que estava guardando um tesouro para os meus filhos. A construtora Sanches fez uma oferta pelo quarteirão inteiro no mês passado, Carmen. Se a senhora vender o terreno do viveiro junto com a casa, eles pagam acima da tabela. É um valor obsceno, para ser franco. Mas a senhora tem certeza? Não quer conversar com os seus filhos primeiro? Fazer uma doação em vida, um usufruto? Não. A palavra soou seca, final. Não quero usufruto. Não quero nada no nome deles. Quero o dinheiro integral depositado numa conta nova, que você vai me ajudar a abrir num banco de investimentos. Eles não vão assinar nada. Eles não vão saber de nada até que o cimento esteja secando por cima das minhas samambaias. Vicente ficou em silêncio. Ele olhou para as minhas mãos sobre a mesa. Viu os calos nas juntas, as manchas de sol. Ele não perguntou o motivo. Ele era um homem prático e viu na minha postura algo que dispensava justificativas. Puxou um bloco de notas e destampou a caneta tinteiro. Vou redigir as procurações. A senhora vai precisar assinar a autorização de corretagem exclusiva para a construtora. O processo deles leva uns dias, mas com a documentação limpa que a senhora tem, o contrato de compra e venda sai em menos de 2 semanas. O dinheiro cai à vista. Faça o mais rápido que puder. Assinei 3 vias de documentos. O arranhar da caneta no papel grosso era o som da minha própria alforria. Cada assinatura era uma bandeja de prata que eu deixava de carregar. Quando saí do cartório, o ar da rua parecia mais leve. O sol já estava alto. Peguei um ônibus de volta para o meu bairro. Sentei no banco reservado, olhando pela janela as fachadas das lojas passando. Eu não sentia culpa. A culpa requer dúvida, e eu não tinha nenhuma. Desci no ponto perto da praça e caminhei até o viveiro. O portão de ferro verde estava encostado. O cheiro de terra molhada e adubo me recebeu como um abraço antigo. O terreno ocupava metade do quarteirão. Uma selva urbana espremida entre muros altos. Fui até os fundos, onde a estufa de orquídeas mantinha o ar abafado. Lourdes estava lá. 62 anos de idade,
30 deles passados com os joelhos enfiados na mesma terra que eu. Ela usava um chapéu de palha desfiado e luvas de borracha encardidas. Estava replantando mudas de costela de Adão. Dona Carmen, a senhora por aqui a essa hora? Ela levantou, limpando as costas das mãos no avental. Achei que hoje ia descansar. Como foi o jantar de aniversário ontem? A casa deve ter ficado uma bagunça com aqueles 5 furacões. Parei diante dela. Olhei para as mãos sujas de terra, para as rugas ao redor dos olhos bons e atentos. Lourdes foi quem me segurou pelos ombros quando João teve o infarto. Foi ela quem atendeu os clientes enquanto eu chorava no banheiro. Não foram os meus filhos. Não teve jantar, Lourdes. Ninguém apareceu. As mãos dela pararam de alisar o avental. O sorriso que ela preparava morreu nos lábios. Ela não disse lamentos ou frases feitas. Lourdes me conhecia. Ela apenas abaixou a cabeça, pegou um vaso de barro vazio e colocou na prateleira com extrema delicadeza. A senhora quer que eu faça um chá? Ela perguntou, a voz baixa. Quero que você pare o que está fazendo e me ouça. Respondi, tirando as luvas das mãos dela. Eu acabei de assinar a autorização de venda deste terreno. A construtora Sanches vai comprar tudo, a casa também. Em algumas semanas, os tratores vão passar por cima disso aqui. Lourdes arregalou os olhos. A respiração dela falhou. O viveiro era a vida dela tanto quanto era a minha. Vender? Mas e a gente? E as plantas? Você vai escolher as matrizes mais raras, as orquídeas de coleção, as samambaias imperiais, as mudas que trouxemos do interior. Vai colocar tudo no caminhão de frete do seu sobrinho. Eu aluguei aquele galpão menor na rua de trás, no seu nome. O primeiro ano de aluguel já está pago. O estoque é seu, Lourdes. O negócio agora é seu. Eu não tenho mais idade para carregar saco de terra, e você tem talento para ser dona. As lágrimas transbordaram dos olhos dela antes que ela pudesse piscar. Ela tentou falar, gaguejou, levou a mão suja à boca. Eu segurei os ombros dela com firmeza. Não chore. Não estamos em um velório. Estamos fazendo limpeza de primavera. Comece a separar as plantas hoje mesmo. Faça em silêncio. Não quero ninguém comentando no bairro. Deixei Lourdes na estufa, processando o choque, e fui para a frente do viveiro, perto do portão. Eu precisava organizar os cadernos de clientes e os recibos atrasados. Estava sentada na banqueta de madeira, passando a caneta vermelha sobre os nomes de quem já havia pagado, quando ouvi o som do motor a diesel. Um utilitário importado preto parou bruscamente na guia, invadindo metade da calçada. A porta abriu e Renato desceu. Meu filho mais velho. 48 anos, terno azul sob medida, sapatos italianos lustrados. Ele olhou para o chão de terra batida do viveiro com aquela expressão crônica de nojo que ele não conseguia disfarçar desde a adolescência. Ele ajeitou a gravata e forçou um sorriso largo, caminhando até mim. Mãe, que bom que te achei aqui. Fui lá em casa e não tinha ninguém. Ele se abaixou e deu um beijo rápido no meu rosto. O cheiro do perfume caro dele encobriu o cheiro de manjericão que vinha dos canteiros. Continuei sentada, a caneta vermelha parada sobre o papel. Não sorri de volta. Eu trabalho aqui, Renato. É onde eu costumo estar nas manhãs de quinta-feira. Ele soltou uma risada curta, nervosa. Enfiou as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. Eu sei. Olha, sobre ontem... Mãe, perdão mesmo. A correria me engoliu vivo. Fechamento de trimestre na empresa, o conselho no meu pescoço. A Marina também, coitada, teve um problema com a babá e não conseguiu sair de casa. O Felipe estava em plantão. Foi uma correria louca. A gente só lembrou quando já era tarde. Mas a senhora sabe que a gente te ama, né? Correria. A palavra pairou no ar abafado do viveiro. Eles usavam a palavra correria como um escudo, um passe livre para qualquer falha de caráter. A correria justificava faltar ao aniversário da mãe, esquecer de ligar no Dia das Mães, não aparecer no hospital quando eu operei a catarata. A correria era o Deus que eles cultuavam. Eu sei, Renato. Minha voz saiu macia, plana, sem o menor traço de acusação. A correria engole a gente. Não se preocupe com o jantar. A comida não estragou. Ele relaxou os ombros visivelmente. O alívio lavou o rosto dele. Para Renato, eu era a mesma mãe complacente de sempre. A velha que aceita as migalhas de atenção
e agradece por elas. Que bom que a senhora entende. A senhora sempre entende. Ele olhou para o relógio de pulso, um modelo de aço escovado pesado. Mãe, aproveitando que estou aqui, eu queria te pedir um favorzinho. Coisa rápida. Fechei o caderno de clientes e juntei as mãos no colo. Pode falar. Eu estou trocando de apartamento. Aquela cobertura nos jardins que a Clara adorou. Mas o banco está exigindo um fiador sólido por causa das regras de financiamento imobiliário do governo. Coisa burocrática chata. Eu pensei em usar a casa da senhora como garantia. É só assinar uns papéis, o gerente do banco manda um portador aqui para a senhora não ter que sair. Não tem risco nenhum. A senhora sabe? É só para constar no sistema deles. Eu olhei para o rosto do meu filho. A arrogância disfarçada de pedido casual. Ele queria pendurar a dívida de uma cobertura de luxo na casa que o pai dele construiu tijolo por tijolo. Ele pedia isso com a mesma naturalidade com que pedia um copo de água, menos de 12 horas depois de me deixar sentada sozinha diante de uma mesa posta. Minha respiração continuou calma. O coração batia num ritmo letal e constante. A ironia da situação era tão perfeita que eu quase senti vontade de rir. A casa como garantia? Repeti, saboreando a frase. É. O gerente disse que a escritura da senhora resolve tudo na hora. Eu trago o contrato amanhã. Posso falar para ele rodar os papéis? Levantei devagar da banqueta. Ajeitei a barra da minha blusa. Olhei para o fundo do viveiro, onde Lourdes já empilhava as caixas plásticas, começando a desmontar o império invisível que sustentou o homem de terno à minha frente. Voltei meu olhar para Renato. Pode falar para ele rodar os papéis, Renato. Pode mandar preparar tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso vencedor de quem nunca encontrou uma porta trancada na vida. Sabia que podia contar com a senhora. A senhora é a melhor mãe. Prometo que no final de semana eu venho almoçar. Trago um bolo daquela confeitaria cara que a senhora gosta. Não precisa trazer bolo, meu filho. Caminhei até um vaso de cimento pesado perto da grade. Concentre-se na sua correria. A papelada é o de menos. Ele acenou, deu as costas e caminhou apressado até o utilitário. Entrou no carro, ligou o motor e arrancou, os pneus cantando na calçada e jogando poeira nas folhas das minhas samambaias. Fiquei parada, observando o carro desaparecer na esquina. Ele ia mandar preparar os papéis do banco. Iam exigir a certidão atualizada do imóvel no cartório. E quando o gerente dele puxasse a matrícula da casa nos próximos dias, ele não encontraria a escritura limpa da mãe viúva. Ele encontraria um bloqueio de venda e um contrato de exclusividade com a maior construtora da cidade, em processo de transferência irrevogável. Voltei para a banqueta. Abri o caderno de clientes novamente. A caneta vermelha riscou mais um nome. O jogo estava na mesa, e eles sequer sabiam que os dados já haviam sido lançados. A correria deles ia ganhar um obstáculo que dinheiro nenhum poderia contornar, e eu estaria sentada na primeira fila, assistindo ao desmoronamento em silêncio absoluto. A primeira pedra já havia sido retirada da base do castelo. Agora era só esperar a gravidade fazer o seu trabalho implacável. Um som surdo preencheu a sala quando deixei a banqueta e caminhei em direção à rua. A poeira levantada pelos pneus do carro de Renato demorou a baixar. Fiquei ali por um segundo, ouvindo o barulho do motor, a diesel desaparecer na distância. Voltei os olhos para o caderno de capa dura sob o meu braço. O dia ainda exigia muito de mim, e o relógio não costuma perdoar quem hesita. Caminhei até os fundos da estufa, onde Lourdes já empilhava as caixas de plástico verde. Ela trabalhava em silêncio, os ombros tensos, processando a mudança brusca que eu havia imposto à vida dela. Toquei o braço dela de leve. Disse que precisava sair de novo e que ela trancasse o portão mais cedo. Ela apenas assentiu, sem levantar o rosto. A terra não espera o luto passar, e a vida também não. Fui até o ponto de ônibus e peguei a linha que cruzava a cidade em direção ao bairro empresarial. O sol do meio-dia castigava o teto de metal do coletivo, mas o calor não me incomodava. Minha mente trabalhava em uma sintonia fria, calculando os próximos passos com a precisão de quem corta um molde de costura. Desci 2 quadras antes do prédio espelhado que abrigava o banco de investimentos indicado pelo Vicente. A fachada de vidro escuro refletia o movimento frenético da rua.
Passei pela porta giratória e fui recebida pelo ar-condicionado cortante. Uma recepcionista me guiou até uma sala de reuniões no final do corredor, longe dos caixas e do barulho comum. Helena já me esperava. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, vestida com um terno cinza impecável, cabelos curtos e olhos que liam o ambiente antes mesmo de a boca abrir. Vicente já havia adiantado o assunto por telefone. Sentei na cadeira de couro giratória, apoiei a bolsa no colo e tirei a pasta amarela. Helena me ofereceu água com gás. Aceitei com um aceno curto. O copo de vidro suou na mesa enquanto ela analisava os papéis da venda e o contrato da construtora Sanches. O doutor Vicente me explicou a situação, dona Carmen. A voz de Helena era baixa, profissional, sem o tom condescendente que costumam usar comigo. O valor da venda do quarteirão inteiro é expressivo. Deixar esse montante em uma conta corrente comum ou em aplicações simples no seu CPF é arriscado. Seus filhos podem tentar bloquear os fundos judicialmente, alegando prodigalidade ou incapacidade civil, considerando a sua idade. É uma manobra comum em famílias grandes quando o patrimônio muda de forma rápida. Eu não estou caduca, Helena. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a lei abre brechas para quem quer procurar confusão. Se a senhora quer garantir que esse dinheiro fique intocável e exclusivamente sob o seu controle, precisamos criar uma holding patrimonial. Uma empresa no seu nome, onde a senhora é a administradora única. O dinheiro da construtora cai direto na conta dessa pessoa jurídica. Seus filhos não terão acesso, não poderão usar como garantia de nada e não poderão contestar a liquidez sem enfrentar um processo empresarial longo e custoso. Ouvi cada palavra com atenção. A palavra garantia ecoou na minha cabeça, lembrando o sorriso arrogante de Renato horas antes. Faça a holding. E faça hoje. Helena puxou um teclado sem fio e começou a digitar rápido. A tela do computador exibia formulários e contratos. Ela me explicou que precisaria de um laudo médico, atestando minha plena capacidade cognitiva, apenas por precaução legal para blindar o contrato de qualquer contestação futura. Tirei da bolsa um envelope branco e deslizei pela mesa. Era um laudo neurológico completo, emitido na semana passada pelo Dr. Alceu, o médico que me acompanha há 20 anos. Eu não dou ponto sem nó. A velhice me ensinou a calçar os sapatos antes de pisar nas pedras. Helena abriu o envelope, leu o atestado e sorriu de canto. Um sorriso de quem reconhece um parceiro de jogo. A senhora veio preparada. Os papéis da holding estarão prontos para assinatura amanhã cedo. O sinal da construtora, equivalente a 30% do valor total, entra na conta na segunda-feira. O restante em 30 dias, quando a escritura for definitivamente lavrada e as chaves entregues. A construtora exige a desocupação do imóvel em até 20 dias após o pagamento do sinal. A senhora tem para onde ir? O meu destino não será problema. O problema será de quem achar que a casa ainda existe. Assinei as fichas de abertura de conta provisória, bebi o resto da água e saí do banco. A sensação de controle era absoluta. O dinheiro que construí vendendo mudas de plantas e aguentando o silêncio de uma casa vazia, agora estava trancado em um cofre digital, protegido por senhas e leis que a prepotência dos meus filhos não conseguiria quebrar. Voltei para casa no meio da tarde. Destranquei a porta da frente e o cheiro de cera de assoalho me recebeu. A casa estava mergulhada em um silêncio pesado, o mesmo silêncio que me sufocou na noite do meu aniversário. Mas agora, o silêncio era meu aliado. Fui direto para o quarto de hóspedes e puxei 3 malas grandes de couro do fundo do armário. Malas antigas, pesadas, com fechos de metal que estalavam alto. Arrastei as 3 para o meio do meu quarto. Abri as portas do meu guarda-roupa de sucupira. Eu não ia levar tudo. Na verdade, eu ia levar muito pouco. Tirei dos cabides apenas as roupas práticas, os sapatos confortáveis, os casacos que me aqueciam nas madrugadas de inverno. Deixei para trás os vestidos de festa que comprei para os casamentos deles, as bolsas caras que ganhei em natais passados e que nunca combinavam comigo. O luxo deles nunca foi o meu luxo. Fui até o escritório do João. A escrivaninha de mogno estava limpa, apenas com o porta-retratos de nós dois na praia de Santos,
em 1978. Peguei a foto e guardei na mala. Abri a gaveta do meio e tirei os álbuns de família. Folheei as páginas pesadas. Renato Banguela montado no cachorro. Marina com o vestido de quadrilha sujo de terra. Felipe, Gustavo e Silvia segurando o diploma do colegial. Eles sorriam para a câmera, segurando minhas mãos. Aquele amor existiu. Eu não apago o passado, mas o passado não paga o pedágio do presente. Coloquei 2 álbuns na mala e deixei os outros 3 na gaveta. Eles que venham buscar, se lembrarem que eles existem. No meio da arrumação, meu celular vibrou no bolso da calça. Tirei o aparelho e olhei a tela. O grupo da família estava agitado. O ícone verde piscava sem parar. Silvia mandou uma foto de um prato de restaurante japonês com a legenda: "Almoço corrido hoje, saudade da comida da mãe." Marina respondeu logo em seguida: "Nem me fala, aquela maminha de domingo faz falta. Mãe, guarda um pedaço para mim no final de semana?" E então Renato digitou: "Mãe, o portador do banco vai passar aí na segunda-feira cedo para pegar a sua assinatura naquele papel da garantia. Deixa o documento original separado, tá? O gerente disse que aprova o crédito da minha cobertura no mesmo dia. Beijos, te amo." Tão certos de que a fundação do mundo deles, que era a minha submissão, continuava intacta. Bloqueei a tela do celular e joguei o aparelho em cima da cama. Não respondi nada. Nenhuma sílaba. O silêncio era a única resposta que eu tinha para dar, e eles logo descobririam o volume ensurdecedor dele. Passei o fim de semana inteiro empacotando o essencial. Lourdes veio me ajudar no domingo de manhã. Ela trouxe caixas de papelão do mercado e fita adesiva larga. Trabalhamos na cozinha, embalando minhas panelas de ferro, as facas de corte boas e as vasilhas de vidro que eu usava para temperar carne. O aparelho de jantar de porcelana branca com filetes dourados, aquele que eu havia lavado um por um na noite do aniversário, ficou no buffet de jacarandá. As taças de cristal também ficaram. Eu não queria carregar o peso de um banquete fantasma. "Má, a senhora vai para onde, dona Carmen?" Lourdes perguntou enquanto passava fita numa caixa cheia de panos de prato. Aluguei um apartamento pequeno no bairro de Santa Cecília, 2 quartos, varanda fechada, sem escadas para castigar os joelhos. O porteiro é 24 horas e o mercado fica na esquina. Paguei 1 ano adiantado. O caminhão de mudança do seu sobrinho vem buscar essas caixas na terça-feira de madrugada, antes do sol nascer. Ninguém na rua vai ver. Lourdes balançou a cabeça, admirada e assustada na mesma medida. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão. "E os seus filhos? Eles não vão desconfiar de nada? O Dr. Renato não disse que vinha almoçar hoje e trazer um bolo?" Olhei para o relógio de parede na cozinha. Era 1 da tarde de domingo. A casa cheirava a poeira e fita adesiva. Não havia panela no fogo. Não havia carne assando. "Ele não vem, Lourdes." "Ele disse que vinha, mas a correria sempre fala mais alto. Ele vai mandar uma mensagem às 4 da tarde dizendo que teve um imprevisto. Pode apostar." Continuei dobrando os jornais velhos para forrar o fundo das caixas. Exatamente às 16h12, o celular apitou na bancada da pia. A tela acendeu com uma mensagem de Renato: "Mãe, 1000 desculpas. A Clara acordou com uma enxaqueca terrível e não vamos conseguir passar aí hoje. Fica para o próximo final de semana, segunda o portador passa aí, não esquece. Beijo." O caminhão da mudança estava agendado para o dia seguinte, mas eu já não dormia direito naquela casa. A sensação era de estar habitando um corpo estranho, uma casca que não me servia mais. Vesti uma roupa simples, fiz café ralo no coador de pano e sentei na mesa da cozinha, observando as caixas empilhadas num canto. Às 9h em ponto, o aplicativo do banco de investimentos apitou no meu celular. Abri a notificação. O saldo da minha nova conta da holding havia mudado. Uma transferência originada da construtora Sanches havia sido creditada. O valor do sinal. A quantia era alta, cheia de zeros, o suficiente para comprar 5 apartamentos como o que eu havia alugado. O processo era irreversível. A casa onde eu tomava café agora pertencia legalmente a um CNPJ de engenharia. O viveiro onde eu enterrei minhas mágoas já era um canteiro de obras no papel. 10 da manhã. A campainha da frente tocou. Levantei devagar, lavei a xícara na pia e caminhei até o corredor.
Olhei pelo olho mágico. Era um rapaz jovem de capacete de moto na mão, segurando uma pasta preta de couro. O portador do banco do Renato. Abri a porta apenas o suficiente para encostar o rosto na fresta. Dona Carmen? O rapaz perguntou consultando um papel. Sou do banco. O Dr. Renato pediu para eu recolher a assinatura da senhora no termo de garantia e pegar a escritura original da casa. Ele disse que a senhora já estava avisada. Olhei para o rapaz. Ele estava suando, com pressa, cumprindo ordens de quem manda no tempo dos outros. Diga ao Dr. Renato que eu não vou assinar nada. E diga a ele que a escritura original não está mais comigo. O rapaz franziu a testa, confuso. Como assim, senhora? Ele disse que era urgente para liberar o crédito da cobertura dele hoje. Se eu voltar sem os papéis, o gerente cancela a operação. A operação já está cancelada, meu filho. Você só não sabe ainda. Pode voltar para o banco. Tenha um bom dia. Fechei a porta na cara dele. Girei a chave na fechadura e encostei a testa na madeira fria. O coração batia compassado. A primeira peça do dominó tinha acabado de ser empurrada. Eu não precisava fazer mais nada além de esperar a gravidade agir. Caminhei de volta para o quarto, peguei minha bolsa e sentei na poltrona perto da janela. A mesma poltrona onde esperei por eles na noite do meu aniversário. O relógio de parede tiquetaqueava, implacável. 10h45. O celular em cima da cama começou a tocar. A tela brilhava intensamente no quarto mal iluminado. O nome Renato aparecia piscando no identificador de chamadas. O toque estridente preenchia o ambiente vazio. Eu não me mexi. Deixei tocar até cair na caixa postal. 10 segundos depois, o telefone tocou de novo. Renato. Mais urgente. Mais insistente. O desespero de quem encontra a primeira porta trancada na vida. Continuei sentada na poltrona. Alisei o tecido da minha calça. O toque parou, e logo em seguida, o som seco de uma mensagem de texto chegou. Mãe, atende o telefone pelo amor de Deus. O gerente do banco acabou de puxar a matrícula atualizada da casa no sistema. Tem um bloqueio de venda e um registro de alienação para a construtora Sanches. Ele disse que a senhora não é mais a dona. Que erro é esse? Atende. Eu cruzei as mãos sobre o colo, respirei fundo e observei o aparelho vibrar sobre o lençol. A correria dele, finalmente, havia esbarrado em um muro de concreto armado. O telefone continuou tocando em cima da cama, a vibração constante fazendo o aparelho deslizar milímetros a cada chamada não atendida. O nome de Renato piscava na tela, iluminando o quarto escuro com uma urgência que ele nunca dedicou aos meus domingos. Fiquei sentada na poltrona, as mãos repousadas no colo, sentindo o tecido da calça de alfaiataria sob os meus dedos. Eu não sentia pena. A pena é um sentimento que exige condescendência, e eu havia esgotado todo o meu estoque de tolerância na noite do meu aniversário. Deixei o celular tocar até a bateria ameaçar acabar. Quando as ligações de Renato finalmente pararam, o aplicativo de mensagens do grupo da família começou a cuspir notificações em um ritmo alucinado. Levantei devagar, caminhei até a cama e peguei o aparelho. A tela estava inundada. Renato havia mandado uma enxurrada de textos curtos e desesperados. Ele exigia saber que história era aquela de construtora, perguntava se eu havia sido vítima de um golpe, ordenava que eu ligasse para o gerente do banco dele imediatamente. Marina entrou na conversa logo depois, perguntando o que estava acontecendo. Felipe mandou 3 áudios em sequência. Silvia digitou em letras maiúsculas que alguém precisava ir até a minha casa porque eu devia estar senil e assinando papéis para estelionatários. O pânico deles era palpável. Não era preocupação com a minha saúde ou com a minha segurança. Era o terror absoluto de quem vê o piso de vidro da própria herança rachar sob os pés. Desliguei o aparelho. Segurei o botão lateral até a tela ficar completamente preta e o joguei dentro da minha bolsa. O silêncio voltou a reinar no quarto, espesso e reconfortante. Caminhei até a cozinha para preparar um chá de camomila. A casa já começava a soar diferente. Com metade dos armários vazios e as caixas empilhadas nos cantos, cada passo meu ecoava pelas paredes. O som do assoalho rangendo parecia mais alto. A água ferveu na chaleira de metal, o apito cortando o ar da noite. Servi o chá na única xícara que eu havia deixado fora das caixas.
Sentei na banqueta de madeira e observei a escuridão pela janela dos fundos. O viveiro estava lá fora, silencioso, esperando pelos tratores que não tardariam a chegar. A noite se arrastou sem que eu pregasse o olho. Às 4 da manhã de terça-feira, o som de um motor a diesel pesado quebrou a quietude da rua. Fui até a janela da sala e afastei a cortina. Um caminhão-baú de pequeno porte parou rente à calçada. Lourdes desceu do banco do carona, enrolada em um xale de lã grossa, acompanhada por um rapaz alto e forte. Era Tiago, o sobrinho dela. Abri a porta da frente antes que eles precisassem bater. O ar da madrugada estava gelado, cortando o rosto, mas a movimentação exigia pressa. Tiago entrou em silêncio, cumprimentando apenas com um aceno de cabeça. Ele tinha os mesmos olhos trabalhadores da tia. Indiquei as caixas na cozinha e as malas no quarto. Em menos de 1 hora, o rapaz carregou tudo para dentro do caminhão. A cada caixa que saía pela porta, a casa ficava mais oca. O eco das nossas vozes se multiplicava. Lourdes varreu o chão onde as caixas estavam, um hábito de limpeza que ela não conseguia abandonar nem mesmo diante do fim. Quando o sol começou a pintar o céu de um azul pálido, o caminhão estava carregado. Minha vida inteira cabia na metade de um baú de frete. Caminhei até a sala de jantar. A mesa de jacarandá continuava lá, pesada, imponente, exatamente como estava na noite do meu aniversário. O aparelho de porcelana branca com filetes dourados repousava no buffet encostado na parede. As taças de cristal refletiam a luz fraca da manhã. Eu não ia levar nada daquilo. Aquele cenário pertencia a uma peça de teatro que saiu de cartaz. Lourdes parou ao meu lado, segurando a alça da minha bolsa de mão. Ela olhou para a mesa e depois para mim, compreendendo sem precisar de nenhuma explicação o motivo de eu deixar o mobiliário mais caro da casa para trás. Agradeci a Tiago com um envelope contendo o pagamento do frete adiantado. Disse a eles que seguissem para o apartamento em Santa Cecília e que eu pegaria um táxi logo em seguida, assim que trancasse tudo e entregasse as chaves para o portador da construtora, que passaria às 8 horas. Eles partiram. O caminhão virou a esquina e o barulho do motor desapareceu. Fiquei sozinha na casa vazia. Fui até a cozinha, lavei a minha xícara de chá, sequei com um pano de prato que havia sobrado e guardei na gaveta. Fechei o registro de água. Desliguei a chave geral de energia no quadro de força do corredor. A casa morreu instantaneamente. O zumbido crônico da geladeira parou. O relógio de parede de pêndulo parou. Apenas o som da minha respiração habitava o espaço. Peguei meu casaco, coloquei no braço e caminhei em direção à porta da frente. Eu estava com a mão na maçaneta quando o som agudo de pneus freando bruscamente invadiu a rua. Não foi apenas um carro. Foram 2. O barulho de portas batendo com violência ecoou pela calçada. Olhei pelo olho mágico. A caminhonete importada de Renato estava atravessada na guia. Logo atrás, o utilitário branco de Marina bloqueava a passagem. Os 2 caminhavam em passos duros e apressados em direção ao meu portão. Renato estava sem gravata, o colarinho da camisa amassado, os olhos injetados de quem não dormiu. Marina usava roupas de ginástica e segurava o celular como se fosse uma arma. Destranquei a porta e abri antes que eles tocassem a campainha. Parei no batente, bloqueando a entrada. O vento frio da manhã bagunçou os cabelos perfeitamente escovados de Marina. Renato parou no primeiro degrau da varanda, ofegante, o peito subindo e descendo. Ele olhou para mim, depois tentou espiar por cima do meu ombro, notando a ausência de luzes dentro da casa. A voz dele saiu esganiçada, perdendo toda a pose de executivo que ele costumava ostentar. Ele exigiu saber onde eu estava com a cabeça. Falou que o gerente do banco havia ligado para ele no meio da noite, que a operação da cobertura estava travada, que havia um registro de exclusividade de venda averbado na matrícula da casa. Marina atropelou o irmão, gritando que o grupo da família estava um caos, que Felipe estava saindo do plantão direto para a delegacia porque achavam que eu tinha sido sequestrada ou coagida por criminosos. Continuei parada, segurando a alça da minha bolsa. A postura deles era a de donos da razão, fiscais do meu patrimônio, cobradores de uma dívida que eu nunca contraí.
A indignação deles era cômica. Dei um passo para trás e abri a porta totalmente, convidando os dois a entrarem com um gesto de mão. Renato e Marina entraram pisando forte. Assim que cruzaram o corredor e chegaram à sala, os passos deles congelaram. O choque foi imediato. A sala estava vazia. Faltavam os quadros nas paredes, faltavam os tapetes, faltava a televisão e a poltrona onde João costumava ler o jornal. O eco da respiração deles bateu nas paredes nuas e voltou. Marina levou a mão à boca, os olhos arregalados percorrendo o assoalho limpo. Renato girou nos calcanhares, pálido, encarando o meu rosto com uma expressão de horror genuíno. Ele perguntou o que significava aquilo, gaguejando sobre os móveis, sobre as malas. Cruzei os braços e encostei as costas na parede do corredor. Minha voz saiu nivelada, fria, cortando a histeria deles como uma lâmina de bisturi. Expliquei que a casa estava vendida. O terreno do viveiro também. A construtora Sanches comprou o quarteirão inteiro e o sinal já estava depositado. Disse a eles que a holding patrimonial que eu criei no dia anterior agora era a única proprietária de todo o dinheiro. Avisei que os tratores começariam a derrubar os muros do viveiro na próxima semana. Renato deu um passo na minha direção, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele levantou a voz, dizendo que eu não podia fazer aquilo. Falou que a casa era do pai dele, que era o patrimônio da família, que ele precisava daquela escritura limpa para fechar o contrato do apartamento novo nos Jardins. Ele usou a palavra absurdo 3 vezes na mesma frase. Marina começou a chorar, um choro de raiva, perguntando como eu tinha coragem de vender a história deles, de vender a terra onde eles cresceram, sem sequer avisar, sem consultar os filhos. Deixei que eles falassem. Deixei que o eco dos gritos deles preenchesse a sala vazia. Quando eles finalmente perderam o fôlego e o silêncio retornou, descruzei os braços e caminhei até a sala de jantar. Parei ao lado da mesa de jacarandá perfeitamente posta para 6 pessoas. Toquei a borda do prato onde Renato deveria ter sentado na noite do meu aniversário. Olhei fixamente nos olhos do meu filho mais velho. Eu disse a ele que a história deles havia terminado de ser escrita na quinta-feira passada, às 10 da noite. Lembrei a ele da mensagem no grupo. Lembrei da palavra esquecimento. Falei que passei 40 anos garantindo que a vida deles fosse fácil, que o chão estivesse varrido, que a comida estivesse quente e que as faculdades estivessem pagas com o dinheiro das plantas que eles tanto desprezavam. Renato engoliu em seco. A agressividade dele vacilou diante da minha calma. Ele tentou argumentar, tentou usar a mesma desculpa esfarrapada de sempre. Ele falou da correria. Ele disse que o mundo corporativo era implacável, que eu não entendia a pressão que ele sofria, que um jantar não podia apagar o fato de que eles eram o meu sangue. Sorri. Um sorriso curto, seco, sem nenhum traço de humor. Usei a palavra dele. Falei que a correria era realmente uma tragédia moderna. Falei que a minha correria também estava muito grande nos últimos dias, abrindo empresas, assinando contratos, transferindo fundos. Falei que o dinheiro estava seguro, tão blindado por advogados e cláusulas empresariais que nem mesmo eles, com todos os diplomas pendurados na parede, conseguiriam acessar um único centavo. A holding era minha. O controle era absoluto. A herança deles havia evaporado por pura desídia. Marina encostou na parede, deslizando até sentar no chão de madeira, as mãos cobrindo o rosto. Ela murmurou sobre o colégio das crianças, sobre os planos que tinha feito contando com a venda futura do viveiro. A presunção deles era tão gigantesca que eles já haviam gasto o dinheiro do meu luto antes mesmo de eu fechar os olhos. Abri a minha bolsa. Tirei de lá o molho de chaves pesadas da casa. Caminhei até Renato. Ele olhou para as minhas mãos, o peito arfando, a derrota finalmente afundando nos ombros largos. Peguei a mão direita dele e coloquei o molho de chaves na palma úmida, fechando os dedos dele sobre o metal frio. Pedi a ele um último favor. Disse que a engenharia da construtora Sanches passaria às 8 horas para fazer a vistoria da demolição. Avisei que, já que ele estava ali, e já que a correria dele permitiu essa visita matinal, ele poderia entregar as chaves aos engenheiros. Falei que a mesa de jantar ficaria para a marreta, como lembrança do banquete que eles não tiveram tempo de comer. Virei as costas.
Não esperei por respostas, por desculpas ou por mais lágrimas de crocodilo. Atravessei o corredor, passei pela porta da frente e desci os degraus da varanda. O sol agora iluminava a rua por completo. Caminhei pela calçada em direção à avenida principal, ouvindo apenas o som dos meus próprios passos firmes no asfalto. A casa imensa ficou para trás, guardando dois estranhos cercados por paredes que não lhes pertenciam mais. A conta havia chegado, e o preço do esquecimento deles seria pago em juros compostos de ressentimento e poeira. Caminhei até a avenida principal sem olhar para trás uma única vez. O vento frio da manhã batia no meu rosto, mas a sensação térmica era de um alívio imenso, como se eu estivesse finalmente soltando a respiração depois de prender o ar por 40 anos. Os carros começavam a se multiplicar nas faixas de rolamento. O barulho dos motores a diesel dos ônibus urbanos, abafando qualquer resquício de hesitação que pudesse tentar se instalar na minha mente. A calçada de pedras portuguesas, irregular e cheia de falhas, exigia atenção aos meus passos, mas minhas pernas moviam-se com uma leveza que eu havia esquecido que possuía. Cheguei ao ponto de táxi na esquina da farmácia. O motorista, um senhor grisalho de boina escura, lia o jornal do dia apoiado no volante. Bati no vidro, ele destravou a porta e eu entrei. O banco de couro sintético rachado rangeu sob o meu peso. Dei o endereço do bairro de Santa Cecília. Ele assentiu em silêncio, abaixou o freio de mão e o carro entrou no fluxo pesado do trânsito matinal. Pela janela do táxi, observei as ruas do meu antigo bairro desaparecerem. As fachadas das casas grandes, os muros altos cobertos por eras, as calçadas largas onde meus filhos aprenderam a andar de bicicleta. Tudo aquilo agora era apenas geografia morta. Eu não sentia saudade. A saudade é um luxo reservado para as memórias que nos aquecem, e aquele quarteirão inteiro havia se transformado em um monumento à minha própria invisibilidade. O trajeto durou cerca de 40 minutos. O cenário foi mudando. Os muros altos deram lugar a prédios antigos, padarias de esquina com o cheiro forte de pão francês assando, bancas de jornal abertas e o vai-vem apressado de pessoas caminhando para o trabalho. O táxi parou em frente a um edifício de pastilhas azuis desbotadas, com uma grade de ferro forjado e um toldo verde na entrada. Paguei a corrida com notas trocadas, peguei minha bolsa e desci. Na portaria, seu Osvaldo, um homem negro de ombros largos e sorriso contido, já me esperava. Ele abriu o portão de ferro com um estalo alto. Cumprimentei-o com um aceno e caminhei até o elevador diminuto, com porta de pantográfica que eu mesma precisei puxar. O painel de botões era antigo, de baquelite. Apertei o número 4. O equipamento subiu rangendo pelos cabos de aço, um som rítmico e mecânico. O corredor do quarto andar era estreito e cheirava a cera de carnaúba recém-passada. Destranquei a porta do meu novo apartamento. O cheiro de tinta fresca e produto de limpeza me recebeu. A sala era compacta, iluminada por uma grande porta de vidro que dava para a varanda fechada. No centro do cômodo de taco de madeira encerado estavam as caixas de papelão e as 3 malas de couro que Tiago e Lourdes haviam trazido de madrugada. Não perdi tempo contemplando o vazio. Tirei o casaco, dobrei sobre a única cadeira que havia chegado e comecei a abrir as caixas. Minha primeira tarefa foi a cozinha. Os armários de fórmica branca eram menores que os de jacarandá da casa antiga, mas suficientes. Guardei minhas panelas de ferro fundido na prateleira de baixo. Enfileirei os potes de vidro temperado, alinhei as facas de corte na gaveta principal. Eu não havia trazido o aparelho de jantar com filetes dourados. Na prateleira de cima, coloquei os 4 pratos de cerâmica rústica que comprei na semana anterior. Peças simples, sem frescura, feitas para o uso diário e não para vitrines de feriados. A geladeira nova, que eu havia encomendado por telefone, já estava ligada, emitindo um zumbido baixo e constante. Até o meio-dia, o essencial estava no lugar. A cama estava arrumada com lençóis de algodão limpos, as roupas penduradas nos cabides de madeira, e o silêncio do apartamento já não era um silêncio de abandono, mas de escolha. 7 meses se passaram desde aquela manhã fria de terça-feira. As estações giraram. O clima seco deu lugar às chuvas de verão que lavavam as vidraças da minha varanda todas as tardes.
Minha rotina encontrou um compasso novo, ditado apenas pelas minhas vontades. Eu acordava cedo, não por obrigação, mas porque gostava de ver o sol nascer por entre os prédios de Santa Cecília. Fazia meu café ralo no coador de pano, sentava na varanda e cuidava das minhas plantas. Eu havia trazido apenas 5 vasos de barro. 3 orquídeas raras que João havia me ajudado a catalogar décadas atrás e 2 mudas de samambaia imperial que Lourdes fez questão de separar para mim. Elas ocupavam prateleiras de ferro esmaltado que encomendei sob medida. O cheiro de terra úmida continuava sendo o meu perfume diário. A vida financeira estava completamente blindada. Helena, a gerente do banco de investimentos, mandava relatórios mensais por correio eletrônico que eu lia no meu computador portátil. O dinheiro da construtora Sanches estava aplicado em fundos conservadores, rendendo dividendos que eu jamais conseguiria gastar inteiros. A holding patrimonial funcionava como um cofre de aço invisível. Nenhuma vírgula do meu dinheiro estava atrelada ao meu CPF de forma vulnerável. Lourdes, por sua vez, havia transformado o galpão alugado na rua de trás do antigo viveiro em um negócio próspero. Ela me visitava a cada 15 dias, trazendo mudas novas de manjericão ou alecrim, e me contava como os clientes antigos a procuraram, fiéis à qualidade da terra que nós duas sempre preparamos. O sobrinho dela, Tiago, havia comprado um caminhão maior com os lucros do primeiro semestre. A semente que eu plantei na mão dela floresceu com uma dignidade que os meus filhos nunca tiveram. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto a chuva fina caía lá fora, que o interfone do apartamento tocou. Seu Osvaldo anunciou a chegada do Dr. Vicente. O tabelião subiu carregando a inseparável pasta de couro marrom e um guarda-chuva pingando água. Recebi Vicente com um sorriso ameno, peguei o guarda-chuva dele e deixei no suporte perto da porta. Fui para a cozinha e passei um café fresco. Quando voltei para a sala, ele estava sentado no sofá de 2 lugares que comprei num antiquário do bairro. O cheiro do café invadiu o ambiente, misturando-se com o aroma de charuto que sempre impregnava o paletó de lã grossa que ele usava. Entreguei a xícara fumegante a ele e sentei na poltrona do lado oposto. Vicente bebeu um gole longo, suspirou e colocou a pasta sobre os joelhos. Ele havia vindo trazer as cópias finais averbadas da liquidação da casa antiga, documentos que encerravam formalmente qualquer pendência tributária no meu nome. Eu assinei os recibos em silêncio. Quando guardei a caneta, ele cruzou as pernas e olhou para o fundo da minha xícara. Vicente era um homem que conhecia os segredos de meia cidade, e eu sabia que ele não tinha vindo até ali apenas para entregar papéis que um motoboy poderia ter trazido. A construtora terminou a terraplanagem do quarteirão inteiro ontem, Carmen, ele disse, a voz grave preenchendo a sala pequena. Passei por lá na ida para o cartório. Não sobrou um tijolo, nem o muro do viveiro, nem a calçada de pedras portuguesas. É só um terreno plano, cercado por tapumes de metal. A placa do novo empreendimento já está lá. 3 torres de alto padrão. Ouvi a informação sem piscar. A imagem da casa virando pó de cimento não me causou nenhum aperto no peito. O luto por aquele lugar já havia sido vivido nos anos de abandono que antecederam a venda. E a documentação da construtora já está toda no nome do CNPJ deles? Perguntei. Prática. Toda. Limpa e sem margem para recursos. Vicente deu um sorriso oblíquo. Mas eu não vim falar de concreto, Carmen. Vim contar o que você não me perguntou nesses 7 meses, mas que eu sinto que devo relatar. Seus filhos tentaram de tudo. Apoiei a xícara no pires e encostei as costas na poltrona. A fisionomia de Vicente assumiu um tom quase clínico, de quem narra o resultado de um acidente de trânsito inevitável. Ele contou que Renato entrou em colapso financeiro na mesma semana da venda. Sem a casa como garantia sólida, o gerente do banco não apenas negou o crédito para a cobertura nos jardins, como puxou o histórico de dívidas corporativas que Renato vinha empurrando com a barriga. Ele perdeu o sinal do apartamento de luxo. A esposa fez um escândalo no condomínio atual. E o conselho da empresa o rebaixou de cargo após o desgaste da vida pessoal afetar as metas. O terno italiano sob medida não foi capaz de segurar a arrogância quando a base de areia cedeu. Vicente continuou, relatando o efeito dominó.
Marina foi a primeira a procurar o cartório exigindo cópias de matrículas antigas, gritando com as estagiárias que havia um complô para fraudar a herança. Quando os advogados que ela contratou analisaram o contrato da holding e atestaram a legalidade cristalina da operação, o alvo da raiva dela mudou. A família implodiu de dentro para fora. Felipe acusou Renato de ter acelerado a minha decisão com a história da garantia. Silvia bloqueou todos os irmãos no aplicativo de mensagens, alegando que Gustavo sempre soube do valor do terreno e tentou fazer um acordo por fora. Eles pararam de se falar. Os almoços de domingo, que já não aconteciam na minha casa, agora não aconteciam em lugar nenhum. Eles gastavam tempo e dinheiro com honorários advocatícios, movendo ações cautelares sem fundamento que eram extintas pelos juízes em semanas. O dinheiro que eles juravam já ser deles havia se tornado o veneno que corroeu qualquer laço que ainda fingiam ter. Eles estão destruindo uns aos outros, Carmen. Vicente concluiu, colocando a xícara vazia na mesa de centro. Renato está morando de aluguel num bairro mais modesto. Marina precisou tirar os filhos do colégio bilíngue porque contava com um adiantamento da venda do viveiro para pagar as mensalidades acumuladas. Eles cavaram a própria cova e pularam dentro. Olhei para as samambaias na varanda. As folhas verdes balançavam levemente com a corrente de ar que entrava pela fresta do vidro. A justiça não tem o som de trombetas ou o brilho de fogos de artifício. A justiça tem o som do silêncio absoluto. Eu não sentia alegria com a ruína deles, mas também não sentia a menor inclinação ao perdão. Eles colheram exatamente o que plantaram na terra seca da indiferença. O esquecimento tem um preço, Vicente, murmurei, mantendo os olhos nas plantas. Eu apenas garanti que a fatura fosse cobrada à vista. Vicente assentiu devagar, levantou-se e ajeitou o paletó. Ele apertou minha mão com firmeza, pegou o guarda-chuva no suporte e caminhou até o corredor. Despedi-me dele na porta, observando o elevador antigo fechar a pantográfica e descer. Tranquei a porta, girei a chave 2 vezes e passei a corrente de segurança. A tarde começava a cair, tingindo o céu de Santa Cecília com tons de roxo e cinza. A chuva engrossou lá fora, batendo contra os vidros da varanda. Fui para a cozinha. O relógio digital, no visor do micro-ondas, marcava 18h30. Abri a porta da geladeira. Na prateleira do meio, havia um pedaço pequeno de maminha com uma capa de gordura perfeita, comprado no açougue do seu Matias, que agora entregava as minhas encomendas por um garoto de bicicleta. Peguei a carne, temperei apenas com sal grosso e um fio de azeite bom. Acendi o fogo baixo da boca menor do fogão. Coloquei a frigideira de ferro pesada sobre a chama. O som da carne chiando no metal quente preencheu a cozinha de forma acolhedora. Cortei meia cebola em fatias finas e deixei dourar junto com a gordura derretida. O cheiro era idêntico ao de décadas atrás, mas o peso da obrigação havia sumido. Peguei um dos pratos de cerâmica rústica. Coloquei uma porção solitária de arroz branco e a carne suculenta por cima. Servi uma taça pequena de vinho tinto seco. Caminhei até a pequena mesa redonda, encostada na parede de tijolos aparentes da sala. Não havia toalha de linho, não havia filetes dourados, não havia 6 cadeiras vazias esperando por pessoas que não viriam. Havia apenas um lugar, o meu. Sentei-me confortavelmente. O apartamento estava mergulhado em uma penumbra suave, iluminado apenas pela lâmpada amarela do abajur de pé. Cortei o primeiro pedaço de carne com calma. A faca deslizou sem esforço. Levei o garfo à boca, mastiguei devagar, sentindo o sabor do tempero simples e perfeito. Bebi um gole de vinho, sentindo o líquido aquecer a garganta. Fiquei ali, escutando o som da chuva batendo no vidro da varanda, jantando na companhia mais inteira e verdadeira que eu já havia tido em toda a minha vida.